Jireh, é Deus provedor. Eu passo a palavra ao pastor e agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Abençoe o nosso Deus. Abençoe a tua vida. Amém. E a tua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo. O Senhor continue te abençoando. Queridos, aniversário da semana, nascimento, casamento, bebê para poder apresentar o Senhor Jesus. Você comprou um bem para apresentar o Senhor também. Corre para cá. Cadê os aniversariantes? Brunão. Ó, tem que levar lá em casa para me poder ungir lá em casa 30 dias, tá? Cadê o Paulo César? Vem aqui, Paulo. Vai abençoar você. Para quem vai ter mais 5 filhos, tem que ser abençoado mesmo, né? É uma unção poderosa aqui. O Fábio e essa moça nasceram no mesmo dia. A minha sogra contrabandeou um leite para poder, para eles dois, tá? Morrendo de fome os dois lá, porque as enfermeiras não deixavam, né? Minha sogra era veaca pra caramba, pegou uma lata de leite lá. Eu sei o que é. Hã? Ele está apresentando um projeto dele aqui, ó. Agora ele é um instrutor de tiro, tá, gente? Se você estiver meio chateado com a sogra, você vai lá pegar umas aulas com ele, né? Isso você tem grana também, porque isso é um esporte de gente que tem um pouquinho de grana, né? Aí você procura ele, você fala, o pastor Fábio que me indicou, ele te dá um desconto de 30% na mensalidade, tá? Beleza? Viu, não? Então tá. Eu estou fazendo o que de novo aqui? Estou celebrando aqui, ó. Aniversário. Ah, é verdade. Nem convidou nós para o churrasco. Depois para o diácono fica metido, né? Então tá, esse aqui é o bem, o Fábio, Paulão, mais uma de vida. Seu ou ele? Os dois. Ah, vocês dois, Menino. Catinha, vem cá para nós orar você também, já que você está fazendo aniversário de semana. Os 5 filhos aqui é para festa, tá? Ele falou para mim, pode deixar, pastor. Pode deixar. Pode deixar. Ok, então vamos orar para esses queridos aqui. Você é pessoa de Deus, amém? Amém. Então você libera a bênção na vida dessas pessoas aqui, amados, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, pelo poderoso nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti por cada pessoa que está aqui à frente, Pai. Temos aqui, Senhor, a Catiele, o Paulo César, o Azar, o Fábio, a Ketlin, o Bruno, o Antônio, a Júlia, o Alexander. Deus, cada um deles tem uma gratidão ao Senhor. Uns estão fazendo um ano de vida, outros estão com bens apresentando ao Senhor e um projeto de vida também. Pedimos a tua bênção pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Deus, tudo que é contrário à vida dessas pessoas, nós lançamos por terra pelo poderoso nome de Jesus. Nós abençoamos vocês e declaramos vida longa na presença de Deus. Tudo que vocês fizerem, nós oramos para que a bênção de Deus seja em vocês, para a glória do nome dele. Deus guarde vocês, livre vocês, os filhos, os pais, os cônjuges, tudo seja abençoado pelo Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Oramos, Pai, agradecemos e aplaudimos o Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você pode sentar. Não, vamos ler alguns versículos, depois você serve uma vez por todas. Lucas capítulo 16, versículo 19. Há 15 anos atrás eu dei um presentinho para o Paulo César no aniversário dele, né? Porque eu tinha empresa, né? E eu virei pastor e me perdeu os presentes. Lucas capítulo 16, versículo 19. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas capítulo 16, versículo 19. Glória a Deus, quase todo mundo com Bíblia. Alguém dá uma Bíblia pro Ita aí, gente? Natalina, diga assim pro Ita, eu vou te dar uma Bíblia daquela de R$200. Fala para ele, fala. Fala nada. Sua mãe da Josi não fala nem. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, comia até estufar o umbigo.
Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, referência ao paraíso. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Onde o rico estava? Todo rico vai para o inferno? Todo pobre vai para o céu? Então, você pegou aí. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão é a figura de Deus, tá, gente? Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, insistiu, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Estenda a tua mão para cá, por favor, e me ajuda a orar, amados. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, essa é a tua palavra santa e ela diz que ela não volta vazia. Queremos que cada pessoa que está aqui vai receber uma porção do Senhor nessa noite. O Senhor já está falando desde o começo do culto, continua, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa revelar essa palavra, falar de uma forma como alguém nunca entendeu esse texto, nunca quis entender, que entenda nesta noite, em nome de Jesus. Tudo que é contrário, tudo que perturba a nossa mente, a nossa alma, traz inquietação, ira, raiva, canseiro, enfado, desânimo, que saia nesse instante pelo poder de Jesus. Sobre a tua vida, a tua família, a bênção do eterno Deus. Que Deus possa te renovar, te colocar de pé, para a glória do nome dele. Você que está enfermo, seja curado agora pelo poder de Jesus. Você que está triste, o Senhor te console agora em nome de Jesus. Você que está desanimado, que o Senhor te fortaleça agora em nome de Jesus. Deus, a tua palavra diz lá em Isaías capítulo 40, versículo 28 ao 31, não sabe, não ouviste que o eterno Criador dos céus e da terra, ele não se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, renovam suas forças, sobem como asa, correm não se cansam, caminham e não se fatigam. Renova o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer aqui, desde agora, nós damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Oramos, Senhor, te agradecemos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém, aleluia, e glória a Deus. Amém. Senta, querido, por favor. Eu vou pedir para você aplaudir, que você está com a mão ocupada. Nosso tema: fogo que não se apaga. Amado, quando alguém vai viajar, quem já viajou aqui, né, uma vez ou outra na vida? Quase todo mundo, né? Você vai, se você vai de ônibus, você pesquisa preços da passagem. Se você vai de avião, você vai lá ver qual que é o dia que vende mais barato o negócio. Consulta os hotéis, sim ou não? Você faz toda a pesquisa antes, certo? Mas poucas pessoas são as que se perguntam sinceramente para si: quando eu morrer, eu vou para onde? Quem vai ser de mim depois da minha morte? Poucos fazem essa pergunta. Muitos não querem nem saber, né? Essa mensagem é de aviso e de reflexão, amado. Não é de condenação para ninguém, tá? Talvez não seja nem para você, talvez seja um parente seu que você vai ter que chegar em casa e falar assim: olha, eu escutei a mensagem na igreja hoje, e eu acredito que você poderia ter escutado. Já que você não estava lá, deixa eu passar para você o que eu escutei lá. Amém? Você acredita que o inferno é real? Aqui no texto que nós lemos diz: certo homem. Toda vez que estiver certo na Bíblia, é porque é certo, não é alguém duvidoso, não é uma história, é algo que aconteceu, certo? Amém? Então você acredita? Muitos cristãos dizem
que não nasce. Na Bíblia, 49 vezes fala do inferno e até o lugar onde ele está, na Bíblia. Mas como as pessoas não lêem Bíblia, então elas sabem pouco do inferno. Então eu decidi pregar essa mensagem, não é mensagem boa de pregar, falar de inferno, né? Eu falei paraíso, né? De bênção, do espírito que o Paulinho vai ter com a Catiele, mais 5 ali, né? Imagina, 5 assim, parecido com azar, que bênção, né? O Lúcio Marlene vai chorar de tanta alegria, né? É tão bom falar disso, né? Não é bom falar de inferno. Mas essa mensagem está no meu coração há algum tempo. E de quinta até sexta-feira eu tive um sonho na madrugada, que a igreja estava cheia, como hoje aqui, sabe? E nessa parte da igreja aqui tinha um buraco enorme. A gente até viu o quintal lá no fundo. E eu fiquei preocupado com aquele sonho, porque a gente joga difícil na gente, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo? Né? Será que eu estou em pecado, né? Mas eu fui entender que nós somos um corpo, certo? A igreja não é só o pastor, não é só você, somos todos nós, amém? Não é como se nós fôssemos uma casa e cada um tem uma peça, um é uma viga, outro é a porta, outro é o teto, o piso, certo, amém? Então se tivesse faltando um tijolo na parede, eu poderia deduzir, interpretar o sonho que tinha uma pessoa na igreja que talvez não estivesse com a vida reta. Eu já tive sonho de uma cobra dentro da igreja, comecei a orar e com o tempo a gente descobriu quem que era a cobra, né? Uma cobra, né? Então se tivesse um tijolo, talvez um dos tijolinhos da casa do Senhor não está bem, certo, né? Mas era um buraco enorme ali, ó. E aí eu trouxe essa mensagem para uma reflexão para a minha vida, para a tua vida, como igreja, tá, gente? Não como indivíduo, como igreja. Eu lembro do sonho do meu antigo pastor, eu me converti na Igreja Batista, lá em, fiquei uns 12 anos lá. E ele contava que ele era lá do Rio, favela do Jacarezinho, e eu fui ter essa favela em 98. A excursão da igreja de Paraná foi para lá, e eu fui, e é um lugar tenso. Para você entrar no lugar, você tem que ter a permissão do dono do morro. Aí você desce do ônibus, vai aquele monte de gente, o cara na frente, né, com aquele negócio na mão, que não é um cabo de vassoura, né? Gente, você botou em outro país, cadê o estado, né? É algo tenso, tá, gente? A gente já vai olhando o tempo inteiro, né? E eu fui lá conhecer a igreja do meu pastor, a Igreja Batista de Vieira Fazenda, né? Em 98. Então ele contava que quando ele era jovem, ele veio para a igreja, 17, 18 anos, envolvido em brigas, em gangues, e ele resolveu aceitar Jesus. E ele veio, entregou a vida para Jesus e se animou muito. Mas ele que não conseguia se envolver com os jovens da igreja. Quando eu era mais jovem, estava na igreja, eu ficava atento. Chegava alguém na igreja, eu já chegava perto da pessoa. Ô irmão, você é de onde? Né? Qual que é o seu nome? Hoje as pessoas são tão desconectadas, irmão. Para pegar o contato de uma pessoa, a gente tem que ficar falando, pega o contato daquela pessoa que está visitando, né? E era algo tão natural antigamente a gente fazer isso, né? E ele não conseguiu se encaixar com os jovens da igreja. Ele foi desanimando, falou, sabe, olha, o negócio de ser crente não é bom não. E ele falou, não vou mais na igreja também. E não foi comum para beber, para as drogas, mas também não foi mais para a igreja. E ele contava que um dia ele estava deitado na caminha dele lá na favela, e ele estava quase dormindo, e de repente chegou um homem bem grande perto dele, uns 2 metros, olhou para ele e disse, Reinaldo! Ele levou um susto, só não conseguiu olhar na face do homem, que disse que era um anjo, né? Tanto temor que aquela voz, né, fez dele que eu não conseguia olhar no rosto daquele homem. Me segue, Reinaldo, aquela voz imperativa de comando, né? Ele levantou da cama dele e aquele anjo disse que abriu um buraco no quarto dele, uma escada desceu para baixo. E aquele anjo desceu, siga-me, né? E ele desceu aquelas escadas, e isso que se tornando escuro, um ambiente tenso, um cheiro ruim, um lugar quente, e descendo e parecendo que não tinha fim aquela escada. Aí chegou o ponto, o esconde falou assim, espera agora e escuta. Sempre assim, uma voz imperativa. E aí ele parou, e lá na frente tem uma reunião, né? Demônios, o diabo, que reunião de bicho lá. E diz ele que nessa visão, o diabo falou assim, você está vindo de onde? Eu estava vindo da encruzilhada, lá não sei da onde, lá da Penha, capotou 3 carros, matou não sei quantos. E disse que o bicho dava risada. Muito bem, parabéns para você, né? E você está vindo de onde? Eu estou vindo lá de Belfort Roxo, né? Uma família se destruiu lá hoje. Eu fiz eles, né? E ele dava aquela risada. Muito bem. Aí falou assim, você está vindo de onde? Eu falou, estou vindo da Igreja Batista de Vieira Fazenda, que era a igreja que ele ia.
Ele falou, esse André tem ninguém para filha? E você está fazendo o que lá? Ah, estou fazendo desgrameira lá. Estou fazendo o presbítero brigar com o diabo. Isso que acontecia, ele sabia disso. A família do fulano está brigada com a família do fulano. Situações que ele sabia que estavam acontecendo na igreja. E aí ele explicou assim, e o Reinaldo, cadê ele? Aí ele disse, eu todinho, tem a cabeça, né? Tremeu as canelinhas. E o bicho falou assim, já desanimou. Não vai mais na igreja, não está lendo Bíblia, não ora mais. E descreveu aquela risada que tremeu o inferno. Muito bem! Insista! Acaba com aquele desgraçado. Aí quando ele falou isso, ele levou um susto. E ele acordou, ele estava molhado só, que a cama estava molhadinha. Suave, falando, tremia. Aí você sabe o que ele fez? Pegou a Bíblia dele e voltou para a igreja, né? E foi algo tão forte na vida dele, que ele sempre contava isso, que Deus dessa experiência para ele. Talvez foi a única maneira que Deus tem para trazer de volta para si, certo, né? Esse pastor já está na glória, mas era um homem que tinha muitas. Ele estava no culto, ele via anjos, ele via pessoas, né? Ele via coisas, uma pessoa muito usada por Deus. Eu acredito, amado, que essa mensagem vai ser bênção para nós por 3 motivos. Qual, pastor? 1. Quando entendemos o quanto severo é o inferno, daremos mais valor à nossa própria salvação. Pois muitos que se dizem cristãos vivem-se como o inferno não existisse. Mateus 25:42 diz que fala de castigo eterno. Eterno é algo pela eternidade, certo? Então eu creio que vai ser bom para mim e para você, porque a gente vai entender que o inferno é muito severo e vamos dar mais valor para a nossa salvação, certo? Segundo, fará você andar mais temente a Deus. Muitas pessoas dentro das igrejas, não só aqui no mundo inteiro, não têm temor a Deus. Vivem como se não fosse haver juízo. O povo que se diz de Deus não tem mais temor. Provérbios capítulo 16, versículo 6, diz que pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Amém? E terceiro, isso vai dar para mim e para você uma compaixão muito grande por aqueles que estão perdidos e caminhando para o inferno. Você terá mais disposição para testemunhar do Senhor Jesus. Provérbios 24:11 diz, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para o inferno. 2 grupos aqui nesse versículo. Alguns que estão sendo levados, porque alguém está levando eles, e alguns que estão indo por conta própria, certo? Amém? Nós vamos ter misericórdia e compaixão dessas pessoas. Ezequiel 3:18 diz que Deus diz assim, quando eu disser ao perverso que ele vai morrer, e você não falar nada para ele, ele vai morrer, mas eu vou cobrar de você. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Amém? Você está vendo alguém caminhando, você vai lá e fala para ele, sai para lá, cara, você não sabe de nada, a vida é minha, o nariz é meu. Fica na bênção. Amém? Você se livrou, certo? Por algumas informações do texto e outras da Bíblia, podemos concluir algumas coisas. O inferno é um lugar muito quente. Mateus 13:41-42 e Marcos 9:43. Eu não vou ler na Bíblia, eu cheguei a tempo, tá? É um lugar muito quente. É uma prisão eterna. O texto que nós lemos ali, o homem queria sair lá, mas não conseguia, certo? Quem quer sair daqui não vai para lá e de lá para cá, certo? É uma prisão eterna. Lá a pessoa não terá forças para resistir aos tormentos. Ele vai estar consciente, como se estivesse normal, aqui vivo, né? Só que ele não vai ter força para resistir. Salmos 88:4 diz que sou contado como os que baixam a cova, sou como um homem sem força. No inferno a pessoa não tem força para resistir aos tormentos que sobrevêm à vida dele. Lá a pessoa não morre. A pessoa não morre. Ela é machucada o dia inteiro, dia e noite, arrancado braço, cabeça, coração, mas ele não morre. Mateus 10:28 diz que o corpo Mateus 10:28 diz que, coloca aqui para mim, não tem mais estimado o corpo e não pode matar a alma. Temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanta alma como quem está no inferno e está com a alma e o corpo dele consciente. O corpo é torturado, esfolado, queimado, mas não morre. Lá é lugar de escuridão, Lamentações 3:6. Lá é lugar de fogo, medo e tormento eterno. Salmos 11:6 diz que
Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Mateus 13, versículo 49 e 50 também fala de fogo. Mateus 13, 49 e 50. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Certo? De lá não poderá falar com os pais, cônjuge ou com os filhos, sem comunicação e sem identidade. O rico queria mandar um zap para os irmãos. Vocês lembram desse? Pai Abraão, mandem voltar e falar para os irmãos: eu tenho 5 irmãos, manda avisar para vir para cá. Querido, se você está num lugar e teve algum acidente lá na rodovia, aconteceu algo lá, a primeira coisa que você quer é entrar em contato com a família. Sim ou não? Mãe, pai, eu estou bem. Meu amor, eu cheguei. Certo, né? Lá não tem como. Lá não tem comunicação com os de fora. O cheiro do inferno é imensamente nojento. Apocalipse 20:10 fala de enxofre. Enxofre é um trem muito fedido. E a pessoa vai ter muita dificuldade para respirar. Você vê uma pessoa com muita dificuldade no tempo do Covid, que as pessoas tinham muito medo? É mais ou menos assim que as pessoas vão tentar respirar no inferno. No inferno, as pessoas vão sentir cansaço e sono, mas não vão conseguir dormir. Salmo 127, 2 diz que Deus dá o sono do justo, certo? Se não é justo estar no inferno, então não vai ter o sono de Deus. Vai ficar com sono, mas não vai conseguir dormir. Lá vão sentir fome, mas não vai ter comida. Vão ter sede. Aquele estava lá, manda pingar gota de água na minha boca. Você lembra disso no texto? Mas não vai ter água. Mas a pessoa vai sentir muita sede. Lá é lugar de demônios, criaturas grotescas, cobras e vermes. Marcos 9:44, Jesus fala que o verme lá não morre. Deixa eu ver se é esse mesmo. Marcos 9:44. É nojento o trem, não é? O verme, sim ou não? Onde não lhes morre verme, não fogo se apaga. 46. Jesus torna a falar: onde não lhes morre verme, nem o fogo se apaga. E 48 diz de novo: onde não lhes morre verme, nem o fogo se apaga. Você já notou aqui na terra, quando um animal morre, entrou no processo de decomposição, os vermes ali começam a comer, não é? Sim ou não? É isso mesmo? Só que quando a carcaça acaba, a carne acaba, aqueles vermes, acontece o que com eles? Vira borboleta, pastor? Não. Eles acontecem o que? Eles morrem. Só que no inferno, o verme não morre porque a carne nunca acaba. Tudo bem? Você está pegando aí? Então tá bom. Jó 24:20 também fala alguma coisa nesse sentido. Deixa eu pegar aqui, Jó 24:20. A mãe se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente, vão passar beijos, que delícia. Nunca mais haverá lembrança deles, como a árvore será quebrada o injusto, certo? Amém? Eu vou passar um videozinho de 2 minutos aqui, aí 2 minutos, 2 e pouquinho, só para a gente ver aqui alguns versículos que falam. Precisa até apagar aqui para ficar como cinema aqui, tá? 2 minutinhos, só não tem problema. Como cinema, tá? Amém? Para te ajudar a entender um pouco Aumenta um pouquinho o som. da realidade do inferno, imagine ser jogado em uma fornalha de fogo, onde sua dor é muito maior do que a causada por tocar acidentalmente uma brasa de chamas, pois o calor é mais intenso. Imagine também permanecer ali por 1/4 de hora, em puro fogo, o tempo todo, com o uso de seus 5 sentidos. Quão desesperado você ficaria se soubesse que tem que aturar isso para todo sempre, que depois de milhões de séculos, seu tormento não está mais perto do fim do que estava no início. No inferno haverá diferentes graus de punição determinados para cada ser humano. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado.
E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Jesus, no Evangelho de Mateus, afirma: Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Esses versículos indicam que os hipócritas religiosos, aqueles que professam ser cristãos e não o são, serão punidos mais severamente do que os outros. Em Romanos 2, versículo 5 diz: Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ainda assim, o tormento do inferno será incrivelmente pior do que esta ilustração apresenta. O inferno é um lugar onde os condenados amaldiçoarão a Deus e se amaldiçoarão, gritarão e lamentarão, blasfemando contra aqueles ao seu redor. Os perversos se irritarão, acusando e condenando uns aos outros. Os homens não se arrependerão no inferno, porque o caráter dos pecadores não muda. Eles ainda são pecadores. Eles irão pecar por toda a eternidade. Amém? É só para ilustrar um pouquinho, se você ler todos os versículos, vai ficar muito bom, né? A Bíblia fala de pessoas e de práticas que conduzem ao inferno. Vou só mandar alguns versículos aqui para você, né? Vai poder respaldar, porque senão fica ruim só falar do inferno e não dizer algumas outras coisas, né? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, homos afetivos, passivos, nem sodomitas, homos ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, que ele fala mal dos outros, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Então essa classe de pessoas, elas não vão herdar o reino do Senhor, a não ser que se convertam dos seus maus caminhos. Romanos 1, 28 ao 32: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, falam mal das pessoas, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Pessoa que faz o que é concordante, conivente com quem faz coisa errada, também vai pagar o pato. Gálatas 5,19 fala das obras que conduzem ao inferno. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, marido do sexo 3, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, você que é nervosinho aí, que é nervosinha, né? Discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Apocalipse 21:8 também fala de pessoas que irão para o inferno. E não sejamos nós, em nome de Jesus. Quanto, porém, aos covardes, pastor, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de tudo, vai para o inferno desgramado. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, não acredito em nada, pastor, nem Deus nem no capeta, vai para o inferno também. Aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 22, versículo 10. Diz-me ainda:
Não segues a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. O tempo está? Continue injusto fazendo injustiça. Não quer mudar? Se lasca para lá. Pode continuar fazendo o que você está fazendo. Continue injusto fazendo injustiça. Continue imundo sendo ainda imundo. Ou justo, continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Certo, bem? É o que diz a palavra de Deus. Mas nós vivemos em tempos difíceis. E que o diabo trabalhou nesses últimos 30, 40 anos para que tudo que é errado pareça ser certo, ou pelo menos tolerável, e aquilo que Deus disse que não é, certo? A gente vê entre um povo que se diz de Deus, desonestidade. Você sabia que nessa igreja eu não aconselho ninguém a fazer negócio com ninguém? Não porque não tem pessoa boa, tem gente muito boa que fala uma coisa para você, acabou, você pode dormir tranquilo. No dia que você chegar no carro dele, o pacote está na mão lá. Tem muita gente assim, mas pode ser que tenha alguém que não seja, certo? Então eu digo, olha, se fazer negócio aqui na igreja, você não me reclama depois. Eu ensino também, não empresta cheque para ninguém, não empresta cartão, não empresta nome, e tem uns desses emprestando, certo? Porque hoje tem muita gente desonesta. Amados, tem muita gente presa no pecado de fornicação dentro das igrejas. O que é isso? Vocês sabem? Fornicação é sexo entre pessoas que não são casadas. Muitos jovens dentro da igreja, jovens e velhos, fazendo trem como se fosse casado lá no cartório. Essas pessoas vão para o inferno se não se arrependerem. Mas eu quero falar para você que mora junto, você também vai para o inferno se não resolver a sua situação. Mas eu creio que Deus, ele é compreensível. A pessoa está com um documento enrolado, era casado com uma jiboia e ela não quer dar o divórcio, né? Está tentando resolver a situação. Eu creio que Deus vê tudo isso, certo, né? Agora o cara está aí roendo a mulher aí 8, 10, 12 anos, né? Se morrer e não se arrepender, vai para o inferno. Tudo bem com isso daqui? Ah, pastor, a mãe não quer casar comigo, larga esse trem, casa com outra. Ô, gente, tanta mulher doida para casar. Tem mulher que fala assim, pastor, se for homem estiver respirando, eu caso, né? Tão desesperado que está. Tudo bem? Os fornicadores não andarão no reino do céu, irmão. Pessoas presas em vícios dentro das igrejas. Mas tem vício, muita gente tem, e teve, eu tive, e venci. O Alexander contou aqui, foi domingo passado, que ele veio para a igreja e estava fumando, né? Um dia ele disse assim, pastor, eu quero ser liberto desse negócio, olha por mim, nós oramos, Deus libertou o homem. Tem um homem que não fuma, né? E a mulher dando glória a Deus, porque o bafo de vencer do capeta antes, né? Dá um beijo aqui, amor. As mulheres sofrem, amado, os homens com a boca fedida, né? E querendo beijo. Então tem muita gente com vício que não quer largar o vício. Contei aqui na quinta-feira, amado, que tinha uma família que chegou aqui para a igreja, foi até a diaconisa Eliane. Ela está aqui, a diaconisa Eliane? Salinha. Ela falou assim, pastor do céu, eu falei, amém, eu disse amém, né? Conheci uma mulher, pastor, que está no hotel, cozinhando arroz na panelinha elétrica para os filhos. O marido está trabalhando, mas não recebeu ainda. O que nós vamos fazer? Falei, vamos ajudar o povo. E aí, um deu um fogão, deu uma cama, um colchão. Gente, 2 dias nós tínhamos montado a casa do povo. Alugamos, eles acharam a casinha lá em cima, faltava a botija de gás. E eu falei para ela, eu tenho a botija cheia lá em casa, porque meu sonho é ter a botija cheia, quando acabasse passar, né? Quando eu conseguia cheia, Deus falou, dá para a mulher, né? E aí, né? Foram para lá, e o cara recebeu, pagou as continhas, né? E veio para a igreja. E ficou quase um ano aqui. Um dia, chega aqui desesperado, falei, o que foi, rapaz? Pastor, eu joguei no tigrinho, pastor. Falei, bicho, você é doido, cara? Esse dia você estava quase passando fome com os filhos, agora você está gastando dinheiro que é para sua casa, para os seus filhos com tigrinho. Você está maluco, meu irmão? Não disse que eu tenho, pastor. Então vamos orar para Deus te dar vitória. Depois que nós oramos, ele voltou a cair no bicho do tigrinho ainda. Amados, são pecados que nós temos que lutar e levar diante de Deus. Amém? Tem cristãos, mas presos na pornografia. 2025 inteiro eu preguei sobre pornografia, mas ainda tem gente ainda presa nesse negócio. Vão tudo para o inferno. A pessoa morrer lá olhando a telinha lá, o Kid de Bengala, pegando não sei quem lá, ele vai para onde? Para onde você acha que ele vai? Para o céu? Da onça. Pessoas no adultério, irmão. Tem gente que nunca confessou o adultério dele e está vivendo como se não tivesse acontecido. Você vai para o inferno. Se não confessar, vai para o inferno. Se não se arrepender. Cristãos presos na mentira, irmão. Quem é filho de quem? João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira.
Então não minta para vender um carro, uma moto, para ter um emprego, para fazer um negócio. Não minta em nome de Jesus. Maledicência. Fofoca que mais tem nas igrejas, amado. Você viu? Viu o que? Eu não estou sabendo. Quero saber de nada. Eu cuidando da minha vida, mas já estou bom demais. Amém? Cuida da sua vida. Se tem uma organização sua, já se mete na vida dos outros. Nem pagou suas contas e fala da conta dos outros. Tudo bem vocês aqui? Pastor, não é para mim, então você vai para aquele parente seu do capeta lá e fala para ele, mas você tinha que estar na igreja hoje, mas tá no YouTube, tá no Face, vamos assistir nós dois aqui. Senta do lado dele lá e faz ele assistir. Amém? Pessoas dentro da igreja cheias de mágoa, ressentimento. A maioria dos demônios que se manifestam é tudo gente com mágoa. Mexeu, me abusou, me roubou, pegou meu dinheiro e não me devolveu. Eu acho que a maioria de nós é ser liberta de Jesus. Amém? As pessoas não perdoam e acham que vão para o céu. É bem claro na parábola do credor incompassível que aquele não perdoado não entra no céu. Inimizades dentro das igrejas, muitas vezes. Querido, toda igreja que eu saí, eu tive que voltar lá e acertar, pelo menos de duas, voltar e acertar com a pessoa. Quando eu dar sequência da minha vida, deixando um trem para trás, não tem como, contendas, lá cheio de contenda, e lá de crente, rebelião, idolatria. Pastor, mas eu não tenho mais a santinha da vovó, mas é idólatra pelo carro, pela família, pelos bens. Mas Deus sabe o que está no nosso coração, amém? Tudo bem? E todo tipo de infidelidade com as pessoas e com Deus. Muitos estão com o pé na igreja, mas outro lá no terreiro. É lá naquele terreiro que você pensou. É doido, pastor? Não, tem gente doida que faz isso. Esse tempo atrás uma mulher nos procurou, tinha saído de outra igreja, não estava em igreja nenhuma, mas é evangélica, é batizada. Ficou muitos anos em uma igreja e estava com uns problemas na família e pediu ajuda para nós. Eu e a pastora marcamos um horário e fomos orar pela mulher. Manifestou capeta na mulher. Gente, nós ficamos 6 horas expulsando o capeta da mulher. É sério, quase 6 horas. Se não deu 6 horas, 5 e pouco foi. Que trem. E eu falei, não pode, gente. Você expulsou e vencido. E aí eu falei, bicho, você tá aí por quê, capeta? Ela veio na bomba, né? A crente tinha feito um negócio lá. Numa garrafa de pinga, com o nome lá dentro, mas os dentes enterrados. Aí chamamos aquela pessoa, na consciência dela, para falar com ela: ai, pastor, não aguento mais, não aguenta, está fazendo essa porcaria como que não aguenta? Aí fomos orar com ela, pedir perdão a Deus por ter feito aquela porcaria, a crente, para o bicho poder sair dela, certo, né? Querido, tem muita gente no engano, tem pessoa ainda que olha o horóscopo, né? Touro combina com Escorpião. Não, os dois são um é chifrudo, o outro tem um ferrão, né? Virgem combina com leão. Não, né? A leoa não é mais virgem, você vai ficar tranquila. Nossa, idiotice do inferno, mano. Isso é bruxaria para Deus, isso é feitiçaria. Na Bíblia condena quem consulta o horóscopo. E tem muito crente preso. Aí eu vou sair de casa hoje, né? Você não faz isso, né, Jôncio? Não vou trabalhar hoje, eu tenho um olhar no horóscopo aqui. Você é de que signo, né, Jôncio? Quase que ela falou. Quase que ela falou. Gente, tem crente preso na bruxaria, cheio de simpatia. Vai lá no Google, Google, estou ficando pra titia, como faz simpatia para casar? Tem gente que se diz crente, levando os filhos para benzer. Você está levando o filho para mão do feiticeiro. Você sabe o que aquele trem fala lá na cabeça do seu filho? Nenezinho, vai ser inteligente, cabeçudinho, né? Você sabe que maldição que um trem joga no outro, né? Você já escutou, você que já levou filho e bezerro, porque eu também já levei, tá? Você já entendeu o que ele fala lá? Sim ou não? Mas tem muito crente atrás desses capetas, mano. Aí o filho sai demoniado de lá. Vamos converter, amém? Então tem alguns argumentos que a gente escuta. Pastor, eu sou bom. Eu nunca traí minha mulher nem meu marido, eu faço meu escondidinho. Isso é dever nosso, amém? Você não está fazendo nada você está fazendo tudo que a Bíblia manda. Então você não tem ninguém que você está tendo para você, não. Eu honro meu pai e minha mãe, beleza, você vai ver muitos anos, vai ser muito próximo, em nome de Jesus.
Eu cuido dos meus filhos muito bem, Deus mandou você fazer isso. Eu respeito meu marido, você tem que fazer isso. Eu amo minha mulher, você tem que fazer isso. Porque hoje em dia, mas nós vivemos num mundo complicado. Se o cara entrar no parafuso financeiro, que seja a mulher com Satanás dentro de casa, nas capetas das mulheres doidas. Quer dizer que você gosta de dinheiro, minha filha? Né? É a grana que diz né? O que você sente? Quando não está com o bolso cheio, né? Amorzinho, gostosão, um lacraião feio desgramado, né? Aí a mulher recebia a rescisão 100 mil. Ai, amor! Me joga na parede, querido. Eu quero atravessar o muro junto com você hoje. O bolso lá, ó. Aí o cara, os dois doidos lá, o velho comprou uma caminhonete financiada lá em 200 vezes, né? Não consegue pagar, tem que devolver para o banco. E ela fala: você, seu fracassado. Tem mulher que faz isso, mano. Então você é interesseiro. As prostitutas também gostam de dinheiro. Uma mulher verdadeira, ela não concorda com o marido, mas precisa estudo solar. Vamos passar por esse vale junto, que a nossa vitória vai ser junto na presença de Deus. Tudo bem? Pois existem muitos homens que têm uma mulher que é uma princesa, mas é um guerreiro da dele. Ele não está falando, o bicho é vagabundo. Tem uns homens que é vagabundo, não sabe? Ele não respeita a mulher. Eu falei para um rapaz: você tem filha casada, só de escutar o que você vai dizer com a sua mulher, vai estar arrepiado aqui, ó. Eu disse para ele assim: você gostaria que alguém tratasse a sua filha do jeito que você trata a sua esposa? Não, pastor, não, Deus me livre. Então cria vergonha e se converta. Amém? Tudo bem, amado? Então esse argumento: eu sou bom, pastor. Alguém já disse para mim: eu não sou religioso, mas isso já é um religioso. E eu vou te dar um exemplo aqui, bem entendendo? Você que se acha bonzinho para entrar no céu com sua bondade, a Bíblia diz que é pela graça, não é pelas suas obras. Você chega na cidade, você não conhece ninguém. Você chega lá em Vilhena e diz assim pro taxista, pro Uber: me leva na casa mais chique da cidade, a mais linda que tiver aqui, o cara mais poderoso, você me leva lá. E o cara vai fazer o quê? Levar você lá, certo? Aí você desce, toca a campainha: oi, aqui é o Zé. Ei, eu sou um cara muito bom, viu? Nunca tive problema com a justiça, nunca traí a mulher, cuido bem dos meus filhos, não tenho conta atrasada, né? Sou um cara top da galáxia e vim aqui para morar na sua casa com você, viu? O cara vai abrir a porta para você ou para mim? Vai ou não? Eu não tenho relacionamento com aquele cara, eu não conheço, não tenho amizade com ele, quero entrar para morar dentro da casa dele. Tem gente que pensa que na casa de Deus vai ser assim. Vocês aqui? Esses são os argumentos. O segundo: pastor, todos os caminhos levam a Deus, né? Quer dizer que todos os caminhos levam a Roma, que era o império que era o dono da terra naquele tempo, né? Todos os caminhos podem levar a Roma, a Deus somente o caminho que é Jesus. João 14,6 diz que diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão comigo. Quem que mora na linha aqui? Tem uma linha aqui. Pega aqui o Genildo. Calma, depois eu me ofereço para poder mostrar na casa de vocês, tá? Você mora na 78? É sua ou nossa? Genilda: pastor, vou matar um frango com quiabo, você vai comer frango lá em casa, domingo, certo? Certo? Aí eu pego a família e falei: vamos lá. Só que eu estou 78 norte, porque tudo é 78, não tem nada a ver. Eu vou chegar lá quando? Então nem todos os caminhos levam onde você pensa que levam, certo? Amém? Outros dizem: pastor, eu não acredito em inferno, isso é coisa de gente besta. Apocalipse 28 diz que os incrédulos vão ser jogados lá. E quando chega lá, um segundo, acabou a eternidade. O cara passa a crer, certo, amém? Precisamos ter umas coisas bem claras na nossa mente, amado. O inferno não foi feito para o ser humano. Mateus 25, 41 diz que foi feito para o diabo e para os seus anjos, certo? Não foi feito para o ser humano. Deus não pensou no ser humano quando fez o inferno. Fez para o diabo e para os seus anjos rebeldes. Mas pastor, por que Deus então mantém o inferno para o ser humano? É uma opção de escolha. Não quer ir para o céu, tem o inferno esperando, certo também? Jesus prepara o céu para nós. João capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, vou voltar para que onde eu estou estejais vós também. Certo, amém?
Então nós que somos cristãos, nós podemos ter a esperança que nós temos um lugar sendo preparado por Jesus Cristo, certo? Amém? João 3,36 diz que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê tem aquele lugar. O coração de Deus, amado, sofre quando vê pessoas feitas à sua imagem e semelhança serem lançadas no fogo do inferno. Ezequiel 33,11 diz que Deus não tem alegria quando o perverso perece. João 3,16 diz que Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus nos ama, ama o ser humano, ama a criação dele. Qual pai ou a mãe que vê um filho sendo morto, assassinado, inocente dor? Você imagina Deus vendo um filho, uma filha, um ser criado à imagem dele sendo lançado no inferno porque não quis estar com ele. Esse mesmo pastor que eu contei para vocês, que é o pastor Rinaldo, ele um dia estava pregando um culto igual esse aqui, e ele tinha visões abertas, né, no Espírito, e ele vendo que entrou uma noiva pela porta da igreja. Ele falou: que noiva? Não vou fazer casamento hoje? Mas essa noiva era estranha, ela estava toda suja, com cabelo esgrenhado. Gente, noiva quando vem para casar fica muito linda, né? No outro dia parece, né? Mas naquele dia do casamento, né? É coisa linda, certo mesmo? Dá para saber se o noivo tem problema de coração, é no outro dia de manhã, né? Porque vai dormir aquela coisa toda produzida, linda, né? Apaixonado, né? Aí no outro dia vai lá, tá aqui, né? Aquela coisa rebelenta do cabelo todo assim, né? A cara depois, né? E noiva, né, se produz, todas são horas se produzindo, né? E aquela noiva está toda arregaçada, com um sapato e outro sem, toda machucada, andando assim. Meu Deus do céu, que noiva esculhambada é essa? E Deus disse: não é uma noiva, né? É a minha noiva. Você sabe que em Apocalipse a igreja é a noiva do Senhor. E Jesus, ele é o noivo, certo? E Deus falou para ele assim: essa é a minha igreja que diz que está me esperando. Toda machucada, toda lascada, toda arregaçada, toda suja, de lama, de graxa. E dizem que estão me esperando. E aí ele teve uma mensagem que por 3 meses ele pregou sobre o inferno. Não foi pregação light igual essa aqui não, era pregação pesada. Um grupo falou assim: pastor está fazendo terrorismo psicológico em nós, para colocar medo em nós. Em 6 meses morreram 7 ou 8 pessoas da igreja, empresário, batida, problema, né? E a igreja ficou em silêncio. E veio um temor muito grande naquele dia, inclusive a mim também, certo? Então quando Deus nos mostra algo, amado, é porque Ele nos ama tanto que Ele quer que a gente pense para onde Ele está indo, né? Avalie e volte a andar com Ele na presença dEle, certo? Amém? Então hoje você pode fazer o seguinte: você pode pegar aquilo que te prende e colocar os pés na cruz de Jesus, abrir mão daquilo que está te afastando da presença de Deus e continuar caminhando com Ele. O inferno foi feito para nós, amado, mas tem muita gente que vai para lá. Nós vemos um montão bagunçado, amado. Tem menininha de 12 anos que tem experiências sexuais que talvez você não teve na sua vida, com 40, 50, 60. É sério. Existem pais que estimulam os filhos para ir para esse tipo de coisa. Tem pai que se diz crente que diz para o filho que 14, 15 anos: filho, você tem que pegar as mulheres aí. Uns endemoniados, amado. Deus vai pesar a mão muito grande sobre muitas pessoas. Nossos filhos, nós devemos ensinar, né, os preceitos da palavra de Deus. Se guarda, se preserva para um casamento. Eu disse isso para minha filha, pequenininha. Eu dizia para ela: minha filha, você não vai ser uma rodada, não. Você vai ser mulher de um homem. Graças a Deus eu levei minha filha a voltar, mano. Mas, repito, tem menina de 12 anos que tem mais experiência do que você que tem 50, 60. E os pais são tão sérios que eles não percebem. As coisas feitas debaixo do nariz deles, eles não percebem. Querido, se você é uma pessoa de Deus, se seu filho começar a plantar, Deus mostra para você. Sim ou não? Mas por que Deus está mostrando? Porque os pais não estão nem aí. Conversa com o teu filho chama para perto de você. Certo, amigo? O trem está avançado, irmão. Se você é uma pessoa de Deus, você luta pela tua salvação. Porque o diabo vai tentar roubar de você. E quando o trem não tem mais nada a ver, aí pronto, é um problema sério. Que ele já alcançou. Então, repito, você que está nessa igreja, se você for para o inferno, você vai por teimosia tua, porque eu estou pregando aqui faz muito tempo. Falando do amor de Deus, mas eu falo também. Tem gente brincando com a graça. Nós vemos aqui quinta em Judas, e diz que eles estão, como está escrito lá, esqueci o termo,
Eles estão... Alguém lembra aqui? Você teve? Eles transformaram a graça de Cristo em libertinagem. É a super, ultra graça. Tem um pastor que prega isso. Você pode fazer o que quiser, você não vai para o inferno, não. Qualquer pessoa, mas pode ser o pastor mais usado do mundo. Se ele se desviar e não voltar, ele vai para o inferno. Tudo bem? Então não transforme a graça de Deus em libertinagem. É sim, sim, não, não e pronto. Certo, amém? Ensina os seus filhos isso. Os pais covardes nunca falaram do filho: filho, é honroso para Deus você casar virgem, você sendo homem. Filha, é honroso para Deus você preservar para um casamento. Os pais não têm coragem porque são corruptos e eles não conseguem ser íntegros com os filhos, irmão. Vamos ser de Deus em qualquer lugar que a gente estiver, não só aqui, na nossa família, no nosso trabalho, certo, amém? Pega isso que você acha que te prende e leva os pés de Jesus. Ele te ama tanto, ele vai ajudar você a voltar a caminhar, certo, amém? Mas você precisa ter a disposição de não aceitar algumas coisas em tua vida. Antigamente, os pastores pregavam a palavra de Deus e o povo se convertia. Tinha gente que veio chorando no altar. Eu, algumas vezes, fui no altar, quebrado, arrependido. Hoje você prega, as pessoas saem da igreja e vai para outra, onde tem um pastor bandido, vai ficar passando a mão. Ô cordeirinha, lãzinha bonitinha, coisinha, faz bé para esse pastorzinho, bé, faz. Bé vai ver no inferno, que eu estiver gritando lá. Dores lá, mano. As coisas são muito sérias, certo, bem? Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele não é, Ele é tudo de melhor que você nunca imaginou no mundo. Ele é, mas Ele é justiça também. Não estou falando isso aqui para deixar você com medo, não. Talvez não seja nem com você está pensando em alguém lá na sua casa. Mas vamos levar as coisas a sério. Talvez o buraco que eu vi aqui na parede, seja talvez Deus falando para mim: vamos expandir para o fundo aqui, né? Vamos comprar data do fundo, enquanto a gente constrói lá, vamos aumentar aqui, né? Mas se pode ser também, não. Numa casa que tem um buraco, ela tem o quê? Ela é exposta, sim ou não? O ladrão pode chegar e entrar, olha, se quiser, porque tem um buracão lá. Então eu perguntei para Deus: é eu que sou o problema? Sim, Ele mostra que Ele me arrepender, Senhor. Mas talvez não seja, ou eu não seja só eu, talvez tenha mais gente também. E se é alguém que eu peço a Deus, fala para essa pessoa com o amor que o Senhor tem para falar com ela, para convencê-la a mudar de vida e voltar-se para o Senhor Jesus, porque Ele nos ama muito. Certo, amém? Amém mesmo? Então vamos deixar os pés da cruz, irmão. Tudo aquilo que está mexendo com a gente. Tem gente aqui que já foi muito de Deus, hoje não é mais. Por quê, pastor? Eu não sei, eu não tenho que responder pela minha vida. A pessoa pode perguntar: poxa Deus, eu estava indo tão bem, por que eu me descambei dessa forma? Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, Jesus fala assim: tenho porém contra ti uma coisa. Falando para o pastor: você perdeu o seu primeiro amor. E o 5 diz assim: olha, lembra-te de onde você caiu, se arrepende e volta às práticas da primeira obra, das primeiras obras. Mas Deus, onde que eu errei, onde que eu caí, me faz lembrar. Deus me fez lembrar, eu me arrependo e volto a caminhar com o Senhor. Amém? Tudo bem? Então você pode ficar em pé, por gentileza, irmão? Vamos cantar esse hino aqui, mas eu estou encerrando, tá?